Olá, pessoal! Com o objetivo de estudarmos adiante funções inversas, nesta aula aprenderemos o conceito de composição de funções, funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Veremos vários exemplos e como esses conceitos se refletem nos gráficos das funções. Vamos lá? Vamos começar então com a definição de função composta. Bom, dadas duas funções reais, f e g, a função composta de f com g, ou seja, a composição da função f com a função g, que nós também podemos ler como f bola g, é a função dada por f de g de x. Então, quando nós quisermos calcular a função composta de f com g, nós devemos primeiramente aplicar g em x e, em seguida, aplicar a função f em toda a expressão de g de x. Então, nós sempre aplicamos primeiramente esta função, que no caso aqui é g, e depois aplicamos a função f. Então, ao longo desta aula, quando eu disser a primeira função, estarei falando da função que está mais à direita da minha composição. Em seguida, falarei segunda função, terceira, dependendo do número de funções que nós tivermos, mas sempre considerando da direita para a esquerda, ok? Bom, da mesma forma que eu posso definir f bola g, a composta de f com g, eu também posso definir a composta de g com f. Então, a composta de g com f é a função g bola f, que é g aplicada em f de x. Nós veremos exemplos. Uma observação importante é a respeito do domínio da função composta. Então, qual é o domínio dessa função que eu construo, a partir de duas funções iniciais? Então, ele é sempre o conjunto de todos os x que estão no domínio da primeira função, cuja imagem, que aqui no caso é g de x, está no domínio da segunda função. Então, de novo, f bola g de x é f aplicado em g de x, que tem como domínio o conjunto de todos os x do domínio de g, cuja imagem g de x está no domínio de f. Vamos ver os exemplos então. Primeiro exemplo. Sejam f de x igual a x quadrado e g de x igual a x menos 3. Calcule a função composta de f com g e de g com f. Vamos começar então com a composta de f com g, ou seja, f bola g. Por definição, f bola g é f aplicada em g de x. Então, nós vamos começar sempre de dentro para fora. Primeiramente, no lugar de g de x, nós vamos substituir pela expressão dada pelo g de x, ou seja, nesse caso, x menos 3. Então, nós temos que f de g de x é f aplicado em x menos 3. Agora, nós precisamos aplicar a lei de definição da f, porém em toda a expressão x menos 3. Então, nós devemos olhar para essa expressão x menos 3 como se fosse uma única variável. O que a lei de formação de f faz? Ela pega uma variável x e associa ao seu quadrado. Então, f de x menos 3 será tudo o que está aqui dentro, ou seja, x menos 3 elevado ao quadrado. Bom, essa expressão aqui nós sabemos que é x quadrado menos 6x mais 9, e então nós encontramos finalmente a expressão da função composta f bola g. Bom, qual que é então o domínio dessa composta f bola g? Bom, por definição, como nós vimos no slide anterior, é o conjunto de todos os x no domínio de g, tais que g de x estão no domínio de f. Então, eu escrevi aqui a definição para a gente não se perder, e agora eu farei as devidas substituições. Então, a primeira pergunta que eu tenho que responder é: qual é o domínio da função g? Bom, como nada é mencionado, então nós vamos considerar o maior domínio possível. G de x é uma função afim, certo? Uma função da forma ax mais b. Toda função afim tem como domínio toda a reta real. Então, no lugar de domínio de g, nós vamos colocar R. Então, o conjunto dos x pertencente ao domínio de g é o conjunto dos x pertencentes
aos reais. Tais que g de x, mas g de x eu sei que é x menos 3, então substituo aqui por x menos 3, pertence ao domínio de f. Qual é o domínio de f? Bom, f é uma função quadrática, função x quadrado. Toda função quadrática, ou seja, todo polinômio de grau 2, tem como domínio, toda função polinomial de grau 2, né? Tem como domínio também toda reta real. Então, no lugar do domínio de f, eu vou escrever R. Então, aqui está a análise que eu preciso fazer. Quais são os valores de x reais que fazem com que x menos 3 também seja um número real? Bom, aqui eu não tenho nenhuma restrição, né? Qualquer valor real que eu substituir aqui e fizer menos 3 ainda me dá um número real. Então, todos os x reais satisfazem essa condição. Logo, o meu domínio é toda a reta real. Ok? Então, encontramos a expressão, ou seja, a lei de formação da minha f bola g e o seu domínio. Então, assim a gente consegue determiná-lo. Ok, vamos então agora para a composta de g com f, ou seja, g bola f. Bom, por definição, eu tenho que é sempre a função de fora, ou seja, a função mais à esquerda aplicada na função à direita. Então, eu tenho que é g aplicada em f de x. Agora, eu vou substituir f de x pela sua lei de formação, que no caso é x quadrado. Então, eu tenho g aplicado em x quadrado. Tenho que me perguntar, qual é a lei de formação de g? O que g faz com esse termo que aparece aqui, né? Bom, g associa sempre o valor que está dentro do parênteses a esse valor menos 3. Então, é o que vamos fazer. G de x ao quadrado vai ser x ao quadrado menos 3. Então, esta é a lei de formação da composta G bola F. Qual é o seu domínio? Bom, de novo, então, por definição, o domínio de G bola F é o conjunto de todos os x no domínio da função f, tais que a sua imagem por f, ou seja, a f de x, está no domínio de g, que foi o que eu escrevi aqui. Agora, nós vamos fazer as devidas substituições. Quem é o domínio de f? Bom, nós já conversamos. Como é uma função quadrática f, então o seu domínio é toda a reta real. F de x é x quadrado, substituir aqui. E o domínio de g é toda a reta, porque g é uma função afim, conforme nós já conversamos. Agora eu devo analisar essa restrição. Então, eu quero o conjunto de todos os x reais, tais que x ao quadrado pertence aos reais. Bom, qualquer que seja x, quando eu elevo ao qualquer que seja x real, certo? Quando eu elevo ao quadrado, ainda me dá um número real. Portanto, todo x real satisfaz essa condição. Então, o domínio, de novo, é toda a reta real. Então, neste caso, né, o domínio de f composta com g é igual ao domínio de g composta com f. Isso nem sempre acontece, ok? Notem também que, se eu mudo a ordem, né, da minha composição, a minha função pode ser diferente. De fato, f bola g é a função x quadrado menos 6x mais 9 e a função g bola f é x quadrado menos 3. São funções quadráticas, sim, mas são funções diferentes, tá? Então, muito cuidado ao fazer a composição para fazer a composição que está sendo pedida. Bom, no segundo exemplo, nós vamos calcular a composta de três funções. As funções f de x igual a x sobre x menos 1, g de x igual a x quadrado e h de x igual a x mais 3. Nós vamos calcular f composta com g composta com h. Primeiramente, nós aplicamos a definição. Como eu vou aplicar a definição aqui? Bom, eu, por exemplo, vou olhar para a função f bola g bola h como f aplicado em g bola h de x, certo? Só que g bola h de x, por definição, é g aplicado em h de x. Então, nós ficamos com f aplicado em g aplicado em h de x. E resolvemos agora de dentro para fora. H de x é igual a x mais 3, então eu substituo. Quanto que é g de x mais 3? Agora é muito cuidado, eu tenho que entender o que g faz com essa expressão que está aqui. Bom, g eleva a variável ao quadrado. Essa é a lei de formação de g. Bom, então nós vamos pegar x mais 3, ao aplicar g, ficaremos com x mais 3 ao quadrado. E agora? Bom, agora eu posso primeiramente expandir essa expressão, então eu tenho f
de x² mais 6x mais 9. E agora eu vou aplicar f nessa expressão aqui. Bom, o que f faz? F associa o termo, né, que está aqui, ou seja, pega a sua variável e associa x dividido por x menos 1. Então, eu vou pegar tudo que está aqui, no numerador eu vou colocar exatamente essa expressão, e no denominador eu vou colocar toda essa expressão menos 1. Foi o que eu fiz aqui. Eu consigo simplificar o denominador, né? 9 menos 1 é 8, então nós temos esse quociente. E essa é a expressão da minha composta. Aqui eu não consigo simplificar mais, ok? Então, nós temos que f composta com g, composta com h, é x² mais 6x mais 9, sobre x² mais 6x mais 8. Certo? Bom, agora nós podemos, então, calcular o domínio dessa função, né? O exercício não pede, mas vamos fazer para treinar. Pela definição, qual é o domínio de f, bola g, bola h? Bom, o domínio de f, bola g, bola h é o conjunto de todos os x no domínio de h, tais que h de x está no domínio de f, bola g. Então, foi isso que eu escrevi aqui embaixo, ó. Então, o domínio da minha composta de 3 funções é o conjunto dos x no domínio da primeira, tais que h de x está no domínio dessa segunda composta, f bola g. Então, para entender quais são esses valores de x, eu vou precisar calcular o domínio de f bola g, que foi o que eu fiz aqui em cima. Aplico a definição novamente. Qual é o domínio de f bola g? É o conjunto de todos os x no domínio de g, tais que g de x estão no domínio de f. Escrevi aqui e agora fazemos as devidas substituições. O domínio de g é toda a reta real, porque g de x é uma função quadrática, seu domínio é a reta. Então, substitui aqui. Quem é g de x? Bom, g de x é x², então também substitui aqui. Qual é o domínio de f? Notem que f é uma função quociente, né? Eu tenho um polinômio no denominador que se anula onde, pessoal? Em x igual a 1. Então, o domínio dessa função é toda a reta menos o x igual a 1. Foi o que eu escrevi aqui. O domínio de f são os números reais, excluindo-se o 1. Bom, agora eu preciso analisar essa informação. Eu quero o conjunto de todos os x reais, tais que x² seja um número real, mas não pode ser 1, ou seja, todos os números reais diferentes de 1. Bom, quais são os valores de x que fazem então com que x² seja 1? x² é 1, sei somente se x é mais ou menos 1. Então, eu posso considerar aqui qualquer número real diferente de menos 1 e de 1. Então, o domínio da minha composta f com g é a reta menos o menos 1 e o 1. Acabou? Não, né? Porque a gente ainda precisa analisar esse conjunto aqui para finalmente encontrar o domínio da minha composta tripla aí. Bom, o domínio da função h. h é x mais 3, que é uma função afim, então seu domínio é a reta real. Tais que h de x, que é x mais 3, substituir aqui, pertence ao domínio de f bola g, que nós acabamos de encontrar. Coloquei aqui. Vamos continuar no próximo slide. Bom, então, essa é a função encontrada, esse é o domínio de f bola g que nós já calculamos e aqui estão as substituições já feitas. Então, o que falta fazer é analisar essa restrição aqui. Quais são os números reais, tais que x mais 3 é um número real, só que diferente de menos 1 e 1. Então, eu tenho que fazer x mais 3 diferente de menos 1 e x mais 3 diferente de 1. Bom, x mais 3 é diferente de menos 1, sei somente se x é diferente de menos 4. E x mais 3 é diferente de 1, sei somente se x é diferente de menos 2. Então, eu preciso dessas duas restrições aqui. Então, qual que é o meu domínio? Meu domínio é o conjunto de todos os x reais, tais que x é diferente de menos 4 e diferente de menos 2, ou seja, toda a reta excluindo-se o menos 4 e o menos 2. Esse é o domínio da minha função composta. Terceiro exemplo. F de x é a função x² e g de x é a função raiz quadrada de x. Vamos calcular as compostas f bola g e g bola f, junto com os seus domínios. Bom, f bola g é f aplicado em g de x é raiz quadrada de x, então eu tenho f de raiz quadrada de x,
E agora? F pega a sua variável e eleva ao quadrado. Então, aqui eu vou pegar esse termo e elevar ao quadrado ao aplicar f. Então, f de raiz quadrada de x é raiz quadrada de x ao quadrado. Pessoal, quanto vale esse termo aqui? Como eu tenho o índice 2 e isso está ao quadrado, eu posso cancelar? Não posso, né? Porque x pode ser um número negativo e aí isso não seria verdade. Então, quanto vale raiz quadrada de x ao quadrado? Vale módulo de x. Muito cuidado aqui para não errar, ok? Bom, então, f bola g de x é a função módulo de x. Qual é o domínio dessa função? Bom, o domínio é o conjunto de todos os x no domínio de g, tais que g de x estão no domínio de f. Então, é o nosso mantra da resolução de domínios, né? Então, escrevi a definição e agora faço as devidas substituições. Qual é o domínio de g? G é a função raiz quadrada de x. Opa, cuidado então! Então, aqui g só está definida para valores de x maiores ou iguais a zero. Então, o domínio de g é R+, os valores de x maiores ou iguais a zero. Certo? G de x é raiz de x e o domínio de f? F é a função x quadrada cujo domínio é R. Então, fiz as devidas substituições. E agora? Bom, agora eu preciso analisar essa restrição. Eu quero o conjunto de todos os x em R+, tais que raiz de x é um número real. Ah, mas note, se x está em R+, ele é um valor maior ou igual a zero, então a sua raiz é sempre um número real. Dessa forma, então, eu posso considerar de fato todo x em R+. Os valores de x negativos, né, eles não satisfariam essa condição aqui, mas aqui eu não tenho valores negativos, então o meu domínio é, de fato, o R+. E agora, quando eu calculo g bola f, a composta de g com f. Então, por definição, isso é g aplicado em f de x, que é g de x quadrado. Bom, o que g faz? G pega esse termo aqui e associa a sua raiz quadrada. Então, g de x ao quadrado é raiz quadrada de x ao quadrado. Quanto que é raiz quadrada de x ao quadrado? Bom, essa propriedade a gente também já viu em aulas anteriores, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x também. Então, notem que nós obtivemos aqui a mesma lei de formação, certo? Vamos calcular agora o domínio de g bola f. Bom, o domínio de g bola f é o conjunto de todos os x no domínio de f, tais que f de x estão no domínio de g. Vou fazer as substituições. Domínio de f, domínio da função x quadrado é r, f de x é x quadrado, o domínio de g é r+. Opa, aqui faltou o mais, né? Por favor, corrijam para mim. Então, o domínio de g é r+, mas aqui não teremos problema com o resultado. Qual que é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x ao quadrado está em r+, ou seja, x quadrado é maior ou igual a zero? Bom, qualquer x real, né? Mesmo que ele seja negativo, quando eu elevo ao quadrado, isso me dá um número positivo, né? Maior ou igual a zero, na verdade, que está em R+. Então, todo x real satisfaz essa condição, como o maisinho que faltou aqui. Então, o domínio de g bola f é igual a R. Pessoal, essas funções compostas são iguais? Não, né? Por quê? Apesar de terem, sim, a mesma lei de formação, seus respectivos domínios são diferentes. O R+ que faltou foi só aqui, tá? Ao fazer a análise, nós concluímos que esse domínio é R. E aqui, apenas os valores maiores ou iguais a zero de R. Então, funções com domínios diferentes são funções diferentes. Então, novamente, aqui, as compostas de f com g e g com f são diferentes. Relembremos agora a definição de função injetora. Uma função f ela é injetora se ela nunca assume o mesmo valor mais de uma vez. Ou seja, sempre que os valores das minhas variáveis forem diferentes, eu tenho que obrigatoriamente ter diferentes imagens para esses valores, né? Então, se eu tiver
que f de x1 é diferente de f de x2 sempre que x1 for diferente de x2. Uma forma equivalente de se dizer isso é dizer que se f de x1 for igual a f de x2, então, obrigatoriamente, x1 tem que ser igual a x2 em uma função injetora. Vamos ver alguns exemplos. Será que a função f de x igual a 3x é injetora? Como fazemos? Bom, eu vou fazer f de x1 igual a f de x2 e verificar se a minha conclusão será que obrigatoriamente x1 tem que ser igual a x2. Se eu chegar a essa conclusão, então sim, minha função será injetora. Bom, f de x1 é 3 vezes x1. f de x2 é 3 vezes x2. Se eu dividir essa equação por 3, então eu tenho x1 igual a x2. Notem, eu apenas posso ter f de x1 igual a f de x2 quando x1 é igual a x2. Portanto, sim, f de x igual a 3x é uma função injetora. E a função f de x igual a x², ela é injetora? Bom, se eu fizer f de x1 igual a f de x2, será que eu encontro que obrigatoriamente x1 tem que ser igual a x2? Notem, f de x1 é x1 ao quadrado. f de x2 é x2 ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz quadrada aqui, né, de ambos os lados, eu obtenho o quê? Módulo de x1 igual a módulo de x2, que me dá, então, que x1 é igual a mais ou menos x2, certo? Então, para que f de x1 seja igual a f de x2, eu posso ter x1 igual a x2, posso ter, mas eu também posso ter x1 igual a menos x2, então eu não preciso ter obrigatoriamente x1 igual a x2. Isso significa que essa função não é injetora. E aí a gente pode ver nitidamente por um exemplo, né? Se a gente considerar x1 igual a menos 1 e x2 igual a 1, então são valores diferentes, né? Menos 1 e 1. f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1. f de 1 é 1 ao quadrado, que também é 1. Ou seja, nós temos dois valores diferentes sendo associados à mesma imagem 1. Então, isso significa que a minha função não é injetora. Portanto, f de x igual a x² não é injetora. Nós temos um teste que nos ajuda a verificar se uma função é injetora através do seu gráfico, que é o teste da reta horizontal. Então, se eu conheço o gráfico da minha função, eu consigo facilmente verificar se ela é injetora ou não. Como? Bom, uma função f é injetora se e somente se nenhuma reta horizontal intercepta o seu gráfico em mais de um ponto. Então, nenhuma, ok? Por exemplo, vimos que a função f de x igual a 3x é injetora. Vamos verificar isso agora usando o teste da reta horizontal, certo? Bom, essa é uma função afim, nós sabemos construir gráficos de função afim, na verdade é um tipo especial, né, de função afim, uma função linear. Seu gráfico está representado aqui. Notem que qualquer reta horizontal que nós considerarmos, né, aqui eu coloquei as duas retas laranjas em especial, mas qualquer reta que eu considerar vai interceptar esse gráfico em apenas um ponto, certo? Qualquer reta horizontal intercepta o gráfico, que é essa reta em azul, em apenas um ponto. Então, pelo teste da reta horizontal, sim, essa função é mesmo injetora. E a função x², que nós vimos que não é injetora, se ela não é injetora, ela não deve passar no teste da reta horizontal. Olha só, quando eu considero uma reta horizontal dos valores, passando pelos valores negativos de y, né? Olha só essa reta laranja, ela não intercepta nenhum ponto do gráfico. Qualquer reta horizontal que eu considerar aqui nesses valores de ordenada negativa, então eu não tenho interseção com o gráfico. Isso contradiz o teste da reta horizontal? Não, o teste da reta horizontal diz que nenhuma reta horizontal pode interceptar o gráfico em mais de um valor. Aqui não está interceptando em nenhum, então essas retas nos valores negativos de y não apresentam problema nenhum. Se eu considerar a reta dada por y igual a 0, ou seja, exatamente o eixo x, essa reta intercepta meu gráfico em exatamente um ponto, não intercepta em mais de um ponto. Então, contradiz o teste da reta horizontal? Não.
Porém, quando nós consideramos retas horizontais nos valores positivos de y, sim, aparecem retas que interceptam o gráfico da minha função x² em mais de um ponto, né? Como é o exemplo aqui dessa reta laranja. Então, pessoal, basta que exista uma reta interceptando horizontal, lógico, né? Interceptando o gráfico em mais de um ponto para que o teste da reta horizontal não seja satisfeito, portanto, essa função aqui não é injetora. E essa função? Essa aqui é uma função definida por partes, não sei qual é a lei de formação dela a princípio, né? Mas consigo responder se ela é injetora ou não? Consigo. Como? Fazendo o teste da reta horizontal. Então, é lógico, né, que nós devemos testá-la, né, em todas as suas configurações, né? Porque, por exemplo, se eu pensar na reta horizontal que passa por y igual a -1, então essa reta só intercepta o gráfico em um ponto. Isso significa que a função é injetora? Não, de forma nenhuma. Eu preciso que todas as retas horizontais interceptem no máximo um ponto. Só que, por exemplo, se eu considerar essa reta horizontal aqui, nós temos 1, 2, 3 pontos de interseção, ou seja, que é mais que um. Então, já sei dizer que minha função não é injetora. Por exemplo, se eu considerar essa reta aqui, que passa pelo y igual a 2. Quando eu considero essa reta horizontal, então eu tenho infinitos pontos de interseção. Então, por aqui também poderia ver que essa função não é injetora, ok? Então, repito o teste da reta horizontal. Se existir alguma reta que intercepta o gráfico da função em mais de um ponto, então essa função não poderá ser injetora. Esse exemplo aqui, f de x igual a x mais 1 sobre x, o gráfico dela é dado por essas duas curvas, né, em azul. Essa função é injetora? Bom, essa reta aqui em vermelho eu destaquei para dizer o quê? Que essa curvinha azul, ela se aproxima cada vez mais dessa reta em vermelho, mas ela nunca toca essa reta, porque essa função aqui nunca assume o valor f de x igual a 1. E desse lado também, os valores da função se aproximam cada vez mais de 1, mas nunca chega no 1, né? Então, o gráfico da função azul não intercepta a reta vermelha, nem quando eu aumento os valores de x e nem quando eu diminuo, ok? Bom, sendo assim, né, já que eu não vou ter problema aqui nessa, digamos assim, quando eu passo, né, dos valores aqui de y menores que 1 para valores de y maiores que 1, então nessa transição não tenho problema, porque o gráfico nunca toca essa reta vermelha. Então, fora dessa reta, todas as retas horizontais, essa reta então não intercepta o gráfico em nenhum ponto. Todas as outras retas interceptam o gráfico em exatamente um ponto. Então, sim, essa função aqui é injetora, porque não existe nenhuma reta horizontal que intercepte o gráfico em mais de um ponto. Bom, então nós vimos como verificar se uma função é injetora através da definição de função injetora, né? Então, nós igualamos um f de x1 a um f de x2 e verificamos se, obrigatoriamente, x1 deve ser igual a x2, certo? Outra possibilidade é fazer, então, o teste da reta horizontal, se eu conheço o gráfico dessa função, claro. E aqui nós temos uma terceira opção. Então, no caso em que a minha função estiver definida, né, por exemplo, em toda a reta real, então ela será injetora se e somente se ela for crescente ou decrescente em todo o seu domínio, né, em toda essa reta, ok? Então, notem que se a função é injetora em toda a reta, então eu posso afirmar que com certeza ela é ou crescente ou decrescente. Analogamente, vale a volta, né? Se essa função for crescente ou for decrescente em toda a reta, então, com certeza, ela será injetora. Por exemplo, a função f de x igual a 3x, que nós já vimos que é injetora, certo? Nós podemos verificar que ela é uma função crescente em toda a reta real. Conforme eu me desloco da esquerda para a direita, os valores da função aumentam. Já a função f de x igual a x², que nós vimos que não é uma função injetora, de fato, ela não é uma função só crescente ou só decrescente em toda a reta, né? Em todo este domínio. Porque primeiro ela decresce, então quando eu me desloco da esquerda para a direita, ela decresce, até chegar em x igual a 0. A partir de x igual a 0, ela começa a crescer.
Então, ela não é uma função nem crescente nem decrescente em toda a reta real onde ela está definida. Então, não é uma função injetora, ok? Outros exemplos importantes são os exemplos das funções exponenciais e logarítmicas, né? Então, aqui nós temos o exemplo de uma função exponencial crescente, né? Então, é uma função exponencial com base A maior que 1. Então, notem, a função exponencial ela só cresce. Como ela é uma função crescente em toda a reta real, então sim, nós podemos dizer que ela é uma função injetora. Sempre que eu olhar para valores diferentes de x, nós temos diferentes valores para f de x. Aqui nós temos uma função exponencial decrescente, ou seja, sua base é uma base entre 0 e 1. Então, como ela é decrescente em toda a reta real, nós podemos sim afirmar que ela é uma função injetora. De fato, quando eu tomo diferentes valores de x, eu tenho diferentes valores para f de x. O mesmo ocorre para as funções logarítmicas. Então, aqui eu tenho uma função logarítmica crescente, o que significa que a base do meu logaritmo a é maior que 1. Então, como ela é crescente, bom, professora, mas aqui ela não é crescente em toda a reta. Então, mas o seu domínio de definição, né, é 0 e infinito, ela é crescente em todo esse domínio, certo? Como ela é crescente em todo esse domínio, não tenho nenhum ponto de mudança de comportamento brusco, né? Então, ela é o que a gente chama de contínua e crescente em todo esse intervalo de definição, então ela também é uma função injetora. Se eu assumir diferentes valores de x, então nós podemos verificar que os valores de f de x também serão diferentes. Também podemos ver pelo teste da reta horizontal, certo? Nos casos anteriores também. Aqui nós temos uma função logarítmica decrescente, ou seja, o valor da base A varia entre 0 e 1. Ela é decrescente em todo o seu intervalo de definição, né, que é 0 mais infinito. Ela é contínua, não tem nenhuma mudança brusca de comportamento. Então, de fato, eu posso dizer que essa função aqui também é injetora, né? Pelo teste da reta horizontal, fica mais fácil ainda de verificar. A injetividade das funções exponenciais e logarítmicas, elas serão essenciais mais para frente, né? Na resolução, por exemplo, de inequações exponenciais e logarítmicas. Ok, bom, e o que é uma função sobrejetora, né? Uma função sobrejetora é nada mais é do que uma função cuja sua imagem é igual ao seu contradomínio. Então, lembrem-se, para definir uma função, nós precisamos conhecer a sua lei de formação, o seu domínio e o seu contradomínio. E nós sabemos calcular a partir da lei de formação a imagem, né? Ou olhando para o gráfico dessa função, enfim. Quando a imagem da função é igual ao contradomínio, ou seja, quando todos os pontos do contradomínio estão associados a algum ponto do domínio, então nós dizemos que essa função é sobrejetora. O que é então uma função bijetora? Bom, é uma função que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então, uma função é bijetora se e somente se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Isso significa que eu tenho uma relação 1 para 1. Cada ponto do domínio está associado a um ponto do contradomínio e cada ponto do contradomínio também está associado a um único ponto do meu domínio. Por exemplo, né? Então, de novo, a função x². Função f de x igual a x², nós já vimos que ela não é injetora. Por exemplo, pelo teste da reta horizontal. Se ela não é injetora, ela pode ser bijetora? Bom, já posso afirmar que ela não é bijetora, só pelo fato de não ser injetora. E sobrejetora? Essa função é sobrejetora? Bom, notem que aqui a definição está f de r em r. Então, como neste caso nós estamos considerando toda a reta real como contradomínio, então ela também não será sobrejetora. Por quê? A função só assume valores de y positivos, né? Na verdade, maiores ou iguais a zero. Então, eu não posso atingir os valores negativos aqui, né? Então, os valores negativos de r não estão na imagem da função. Portanto, a imagem é diferente do meu contradomínio, logo, essa função também não é sobrejetora. Então, esse é um exemplo de uma função que não é injetora e nem sobrejetora. A função 3x, nós já vimos que ela é
injetora. Bom, essa função, ela é, além de injetora, sobrejetora também? Bom, também, porque as funções afins, nós já vimos quando nós as estudamos, que elas têm como imagem toda a reta real. Como aqui eu estou definindo f da reta na reta, né? Então, o contradomínio dessa função, sim, é igual à sua imagem, porque, de novo, uma função afim sempre tem imagem dada por toda a reta, né? Quando nós consideramos o seu domínio dado por toda a reta também, claro. Então, nesse caso aqui, sim, nós temos que todos os valores, né, de números reais são atingidos, tanto positivos, negativos, como nulo. Por exemplo, se eu tiver aqui o valor 12, quem que é o x que está associado ao 12 aqui, né? Quem é o x que é elevado no 12? Bom, então tem que me perguntar qual é o x que eu multiplico por 3 e dá 12. Então, é x igual a 4. Então, o 12 tem o 4 associado a ele. E a gente pode repetir sempre essa ideia, né? Qualquer valor A aqui, o que eu preciso para que 3x seja igual a A? Bom, basta que x seja A sobre 3. Então, de fato, a gente consegue mostrar, fazendo cálculos, que todo valor A aqui, ou todo valor y, né, no meu contradomínio, é de fato atingido pela função. Então, minha função é injetora e sobrejetora. Logo, nós podemos dizer que ela é uma função bijetora. Outro exemplo, a função f de x igual a x ao cubo mais 2x² mais 1. Essa função, ela não é injetora. Porque, por exemplo, se a gente considerar aqui o teste da reta horizontal passando por y igual a 2, nós temos uma interseção dessa reta com 3 pontos do gráfico. Então, de acordo com o teste da reta horizontal, essa função não é injetora. Porém, nós podemos aqui ver pelo gráfico, né, que a imagem é toda a reta real. Dessa forma, a imagem é igual ao contradomínio dado aqui, então ela é sobrejetora, mas não é injetora. Então, notem, nós vimos o primeiro exemplo da função f de x igual a x², onde a função não é injetora nem sobrejetora. Nós vimos o exemplo da função f de x igual a 3x, onde a função é injetora e sobrejetora, ou seja, é bijetora. Aqui nós temos um exemplo onde a função é sobrejetora, mas não é injetora. Será que existe uma função que é injetora, mas não é sobrejetora? Bom, por exemplo, a função exponencial. Notem que, lógico, né, para que ela não seja sobrejetora, eu preciso considerar o contradomínio como sendo R, né? Pode ser que eu restrinja esse contradomínio de forma que ela passe a ser sobrejetora. Mas quando eu considero f a função de R em R, dada por f de x igual, por exemplo, a exponencial natural, né, e elevado a x, então essa função é crescente em toda a reta, ela é, então, de fato injetora, também consigo ver pelo teste da reta horizontal, ou mesmo pela definição da função nós também conseguimos mostrar essa injetividade. Porém, sobre a reta ela não é sobrejetora, porque a exponencial a gente sabe que ela nunca se anula e nem assume valores negativos, certo? Então, eu nunca terei que e elevado a x é igual a zero e nem valores negativos. Então, os valores de x menores ou iguais a zero aqui no contradomínio não são atingidos pela função, ou seja, não estão associados a nenhum elemento do domínio. Portanto, esse é um exemplo de uma função que é injetora, mas não é sobrejetora. Então, notem que nós podemos ter esses diferentes tipos de configurações, ok? Bom, nós estamos especialmente interessados em saber identificar funções injetoras, por isso que a compreensão, né, dos métodos aqui apresentados, ela é importante. E, bom, por que, né, eu preciso saber identificar funções injetoras? E, em particular, né, nós queremos saber identificar as funções injetoras para nós podermos calcular as suas inversas. Então, toda função injetora admite o que a gente chama de função inversa. Então, nós veremos esse conceito no próximo vídeo. Nós veremos alguns exemplos especiais de funções inversas e esses exemplos nos auxiliarão na resolução, né, de alguns tipos de equações e inequações, ok? Então, muito obrigada e até a próxima!